Shalom, shalom a todos os Haverim do grupo, a todos os irmãos do grupo. Aqui, nesse texto, João ele começa a descrever a sua segunda projeção celeste. Não quer dizer que foi a segunda da vida de João, não é isso. A segunda descrita no livro de Apocalipse, de Revelação, né, Guiliana. E o que nós vemos, né, que, olha que interessante, aqui que eu deixei em grifo, em negrito, aqui é a palavra do Eterno, né, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessa devem acontecer. Hoje não vou trazer nada escatológico, nada referente a esse tipo de tema, mas sobre questão de projeção, mais um testemunho sobre isso, que eu me lembrei agora. Eu converso muito com o Rocha Gustavo sobre a questão de projeção celeste e tal. Ele me ensinou muito sobre isso, eu não tinha muito conhecimento. Eu tinha muitas projeções desde criança, desde pequeno, né? Me lembro que era muito estranho, porque as primeiras projeções que eu me lembro uma delas foi quando estava sempre próximo a acabar as férias escolares, e eu começava a ver todas as coisas que estavam acontecendo na escola, antes, quando voltasse às aulas, eu já começava a ver antes, né? Todas as coisas que aconteciam dormindo, né? Minhas projeções celestes são geralmente dormindo. Mas acontece também, hoje já desenvolveu um pouco mais, acontece fechando o olho, orando, já vai acontecendo. Mas o que eu queria dizer sobre essa questão desse portal celeste aqui que abriu, né? Que antes no texto aqui fala sobre uma porta que se abriu no céu. Um certo dia, às vezes em projeção, eu entro naquele túnel que o pessoal às vezes diz que entra, né? Pessoas que têm muito EQM, que é a experiência quase morte, que acontece muito de entrar naquele túnel que leva ao céu, às vezes ao inferno, né? Lugar de tormento, ao céu, ao inferno, ou tem vários caminhos assim, tipo um labirinto que você vai acessando outros mundos, né? E tem momentos que às vezes eu entro muito nesse túnel, é fabuloso, né? Isso aí é um túnel de luz, né? Que você vai uma velocidade extraordinária, né? É uma coisa espetacular. E por certo momento, às vezes encontro alguns anjos, um testemunho que eu quero dar, né? Eu encontro alguns anjos nesse túnel. E aí eu começo a segui-los. e de repente é comum, às vezes, alguns olharem para trás e ver que eu estou seguindo eles, né? E chegando sempre num certo momento, às vezes eu vejo que alguns vão mais rápido e somem, às vezes alguns entram por algum caminho, né? E eu tento ir atrás, né? É muito legal isso aí, muito legal. Eu tento ir atrás, tá? E a gente tem controle sobre essa direção, sobre a questão de velocidade. É um extra sentido que nós temos quando está em projeção. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para o Rocha Gustavo. Ele até vai se surpreender por esse testemunho, talvez. E é muito legal. Chega num certo ponto, não foi uma, duas vezes, não, foram várias vezes, que o anjo ele pega, ele me para, com um sinal com a palma da mão aberta, como a gente usa, até o próprio guarda de trânsito usa para você parar, né? E o anjo fala, para. E é comum, já aconteceu várias vezes, do anjo falar, daqui para frente você não pode ir, não é lícito para você continuar, entendeu? Às vezes alguns no caminho, assim, quando eu tô atrás, olha, não é lícito você continuar, não é para você. E chega um momento que ele para e fala, não é lícito você continuar. E lendo esse texto de João, eu vejo aqui que existem alguns locais que nós, em projeção celeste, alguns mundos que a gente vai ter acesso somente quando o Eterno nos permitir, conforme foi com João também, que abriu a porta no céu. Existem vários portais interdimensionais, tá? E abriu esse portal do céu, que depois esse texto descrito de Apocalipse 4, que é a visão do trono divino, né? Os 24 anciões, tal, os 4 seres viventes ali, os 4 querubim, e é um lugar, um dos olamotes mais elevados, né? E é onde está, vamos dizer assim, entre aspas, a cabine de comando do reino celeste está ali, praticamente ali, tá? Só para vocês entenderem. E os querubins, eles ficam protegendo o eterno que está ali, o próprio Senhor Yeshua que está ali, manifesto, tem as descrições da manifestação no Apocalipse 4, vocês podem ler depois, que é muito, muito interessante, né? Tem muita coisa, revelação ali, tem muita coisa boa também ali, né? Tem o arco celeste, questão de aliança, tem uma série de outras coisas ali. Questão de aliança, esse arco celeste mostra a aliança com a humanidade, que eu até não destruiria mais a humanidade, esse arco mostra isso aí, só para ter uma questão escatológica nisso, que é importante. Mas dá para a gente entender o quê?
que João foi convidado para entrar nesse lugar. Então tem certos lugares que nós como crentes, nós temos muita ansiedade de conhecer o mundo celeste, né? E a gente quer ver o trono divino. Não estou dizendo que muitos viram, não viram, pode ter visto sim, mas tem que ter essa concessão do eterno, né? Na projeção celeste, o Rocha Gustavo pode me corrigir, mas eu acredito que alguns locais a gente não consegue entrar assim com muita facilidade. Talvez eu esteja enganado sobre isso, mas eu queria trazer aqui mais o meu testemunho. E eu já tive presenciando vários portais abertos, não foi uma vez, duas vezes, muitas vezes, bem corriqueiro mesmo, né? Eu estando aqui na Terra, mas não entrando na projeção por esse portal, mas o portal se abrindo, acontecendo, algumas coisas celestes, uns anjos descendo, o Eterno falando, mas aqui foi um pouco diferente, para fazer o contrário, né? O portal se abrindo, as coisas celestes vindo para cá, mas o portal se abrindo e João indo ali no trono da majestade divina, né? É bem onde está o Rei dos Reis, mas Yeshua manifesta ali como Rei dos Reis, né? Os 7 Espíritos do Eterno ali manifestam também. E esse acesso ele tem que ser convidado. Você vê que interessante isso, né? Tem que ter um convite, no caso, como foi aqui do próprio Eterno. Suba aqui, foi o Eterno que falou aí para João, viu, gente? Suba aqui e mostrar-te aí as coisas que depois dessas devem acontecer. Então deixa meu testemunho aqui, espero que seja para edificação, pelo menos por curiosidade, né? Para edificação da todos os ravinos do grupo. Shalom do Eterno, em nome de Yeshua HaMashiach. Amém?